Buenas, bem-vindos, você que nos acompanha aqui nesse primeiro episódio do Pod Action. É uma conversa para motivar, um bate-papo para aprender e um podcast para transformar. Eu sou o Diego Ávila. Opa, e aí moçada, maravilha, eu sou o Vini, você é muito bem-vindo aí no nosso bate-papo. Legal, toda terça tem episódio novo desse novo podcast que está aqui na plataforma, tanto do Spotify quanto no YouTube, e onde o pessoal pode nos encontrar, né, Vini? É só acessar lá no YouTube, botar no Spotify pod espaço action, e aí provavelmente vai aparecer aí. No YouTube é youtube.com.br/actionrunbyvini. Aí você já cai direto no nosso canal lá, tá? E é o seguinte, dá aquela moral para nós no Spotify, tá? Lá você pode classificar o perfil com 5 estrelas. Isso faz com que a plataforma identifique a gente como algo relevante e distribua para mais pessoas o nosso podcast. Bem como no YouTube, né? Que é o famoso joinha, tá? Vai lá, assina o canal, ativa as notificações, dá um joinha aí para esse episódio, que também o YouTube aí vai dar uma relevância maior para nós, tá? A gente tem lá no YouTube também tem muitas histórias, tá? Histórias de corredores, histórias de desafios, histórias de projetos. O Vini aí que está com a gente, ele tem muitas histórias lá para contar, histórias dele, inclusive, né, Vini? Pois então, tá rolando uns capítulos aí sobre um desafio especificamente, e aí depois a gente vai falar mais sobre isso, né, Diegão? Exato. Não por acaso a gente está iniciando o podcast num dia bem especial, apesar de ser numa quarta, os nossos episódios novos serem nas terças. A gente começa hoje, ou melhor, hoje é o dia do desafio, né? O desafio que é um evento, uma data internacional, tá? Teve origem, a data aconteceu, tá? Em 29 de maio, e tem uma origem bem curiosa. Criada no Canadá em 1986, a data ela nasceu com o objetivo de enfrentar um período de muito frio que assolava a cidade de Saskatoon. Deve ser isso, não sei. O prefeito decidiu motivar os moradores e fazer uma caminhada pela vizinhança para se aquecerem. Olha só, né? Uma ideia simples e que se transformou em algo aí mundialmente conhecido. Com o tempo, essa ideia de se desafiar e fazer exercícios por um dia foi se expandindo até ser assumido pela TAFISA, Associação Internacional de Esporte para Todos, né? Em português, onde de fato um evento foi criado e oficializado. Em 95, o Sesc São Paulo começou as atividades aqui no Brasil e desde então os demais Sescs de cada estado assumiram a coordenação dessa data, né? Que é o Dia do Desafio. Bom, para a gente poder falar um pouco sobre desafio, a gente tem duas convidadas. Uma está falando diretamente da Itália. Itália, né? Bem-vinda, Dani. Sim, obrigada. Vini, nossa próxima convidada. Pô, a outra tá na nossa terra, né, Dani? A gente tá longe do Brasil e a Paty tá lá na nossa terrinha, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, gaúcha. E aí, Paty, muito frio por aí, não? Ai, tá bem frio. Isso que o inverno nem chegou ainda, mas hoje tá sensação térmica de 6 graus. Tá bom, né? Queimar inverno ainda. Um bom time para fazer um desafio, né? Para se aquecer. Bom, meninas, a gente está hoje celebrando talvez essa data, porque eu acho que é uma data de celebração, porque ela tem um cunho muito pessoal e de vida e de várias reflexões que esse dia do desafio pode trazer, tá? Então eu queria ver com vocês, assim, trocar um pouco essa ideia de por que fazer um desafio, né? O que leva uma pessoa a fazer um desafio? Dani? Eu acho que eu definiria, né, a premissa de fazer um desafio como mudança, né? Como sair da rotina, sair daquilo que a gente já faz habitualmente
e nos desafiar, nos propor algo novo. Acho que esse é o grande cerne da ideia quando a gente pensa em realizar um desafio, seja ele em qualquer âmbito da nossa vida, né? Eu coloco 3 pontos cruciais, né? Em relação à questão do desafio, Dieguinho, que tu estava comentando, para mim é uma data bastante marcante, porque foi exatamente no dia do desafio em que eu lancei o meu primeiro encontro da Vini Run ainda na época, então foi quando iniciei o grupo de corrida especificamente, e essa data sempre acabou me marcando muito nessa ideia de que de algo novo que pode ser feito, como a Dani comentou, né, de fazer algo que te proponha um objetivo, e o podcast está nascendo assim, né, já sendo lançado também nessa data. Então, já para nós também é um desafio. A gente está aí para criar um espaço para compartilhar informação. E essa data, ela tem para mim 2 pilares, né? A data não, o desafio para mim tem 3 pilares, que é o porquê, como e quando, né? A Dani agora até comentou do porquê fazer um desafio, né? Eu acho que é crucial essa pergunta do porquê fazer um desafio. Por que tu acha, Paty, por que precisa do desafio? Qual que é partindo daí dessa perguntinha do porquê? Eu acho que também vai com o que a Dani falou, né? Eu acho que tu tá saindo da zona de conforto, e eu acho que o desafio para cada um é um desafio diferente, né? Por exemplo, que nem o Diego fala, correr uma meia maratona hoje, para mim é um desafio. Para a Dani já não é um desafio, para o Vini já não é um desafio. Então, que desafio que tu vai escolher, né? Então, tem que ser algo que tu consiga, né, também, que tu seja capaz, e tu não tem que pensar que nem os outros. Eu acho que o desafio é individual, né? E às vezes, por exemplo, sair num dia de frio, também às vezes para algumas pessoas é um desafio, né? Para mim é um desafio. Então, eu acho que a pessoa tem que escolher o que também ela consiga fazer, mas que também seja desafiante para ela, né? Então, assim, e qual vai ser o desafio? Não sei. Cada um tem o seu, né? E não tem certo nem errado. Acho que é por esse caminho, assim. Acho que Mas tem sabe aquela... que eu acho que a gente pode agregar uma outra questão também. A Paty acabou de trazer ali, né? Porque fazer quilômetros para Dani, para o Vini, talvez não seja um desafio. Depende, na verdade, né? Eu acho que a gente tem um olhar de filtrar o que é um desafio. Porque, por exemplo, agora no sul, no Brasil, está muito frio. Mas aqui, por exemplo, onde eu moro, enfim, a gente comenta e brinca um pouco, né? Aqui faz frio 9 meses do ano, praticamente, e é um frio de doer. Então, ok, pode ser que correr 21 quilômetros para mim hoje não seja mais um desafio. Entretanto, existem outros desafios a serem contemplados também. Eu acho que a gente reconhecer, e eu acho que isso é uma questão que eu venho comentando muito com os meus alunos, assim, é reconhecer e valorizar as pequenas vitórias de um desafio, né? A gente se propor um desafio, e aí eu trago uma fala que o Vini trouxe ali, a gente estipular também um prazo para esse desafio, para essa meta a ser atingida. Eu acho que isso também traz um diferencial. Do contrário, eu posso fazer isso hoje, mas como eu não me propus a nenhuma linha de chegada, entre aspas, a gente pode colocar dessa forma, às vezes eu também não dou tanta importância. Então, acho que tem vários pontos que trabalham em conjunto com essa questão de realizar um desafio. Ok, concordo com a Paty. Talvez hoje, para mim, correr 21 quilômetros não seja um desafio extremamente grande, mas depende do ponto, depende do que eu quero atingir com esses 21 quilômetros. Eu vou treinar para 21 quilômetros em janeiro, aqui na Itália, tá nevando lá fora? É um puta de um desafio. Eu vou treinar 21 quilômetros numa temperatura adequada para mim, mas onde o meu objetivo é baixar meu tempo. É um desafio para mim. Então, acho que a gente perceber também o teor do desafio é um ponto muito importante e que eu acho que às vezes a gente deixa de valorizar um pouquinho as nossas pequenas vitórias. E esse também é o cerne do desafio, né? A gente perceber o quão haver objetivo pode nos motivar também, né? Até porque essa questão do desafio,
ela não está associada só à questão da distância, né? Fazer 21 quilômetros ele pode ser tão desafiador quanto fazer 42, né? Talvez fazer 42 num ritmo mais lento é muito mais fácil do que fazer 21 numa pancadaria. Então, o desafio não está associado à questão só da distância, mas a questão do porquê fazer o desafio, acho que tem aquela célebre frase, né? O que não te desafia não te transforma, né? Ou que tu não te desafia não te muda. Eu acho que está aí a grande questão, assim, por que fazer um desafio? Porque ao desafiar, isso vai te gerar um estímulo para uma mudança, né? Porque o estímulo, ele precisa partir de algo que tu talvez hoje não consiga fazer, ou até talvez consiga fazer, mas de alguma forma aquilo ali te provoque a ter que fazer mais, né? O desafio ele vai te propor a fazer algo que tu não está acostumado a fazer. Então, por exemplo, quando surgiu esse dia do desafio, que o Dieguinho comentou ali, era para levar a população para fora da rua, só caminhar em volta da quadra. Ou seja, aquilo ali já era um desafio, não era uma distância, mas era propor algo que não estava sendo feito. Então, quando a gente se propõe a fazer um desafio, é isso, a gente propor algo para a gente mesmo e que não está associado à questão de dificuldade de um ou de outro, mas a dificuldade que é para a gente fazer aquilo ali, né? Então, o porquê fazer? Cara, tem que fazer um desafio, porque é isso que vai gerar um movimento em ti, vai fazer com que tu saia da tua zona de conforto, vai fazer com que tu faça coisas que tu não costuma fazer e que normalmente vão te trazer benefícios com isso. Então, por que fazer um desafio? Porque vai te trazer benefícios, vai te trazer não é só por concluir aquele desafio, né? Mas porque concluir aquele desafio vai gerar um movimento na sua vida, né? Como um todo. Então, dentro desse pilar, é fazer algo que te transforme, né? Que te faça sair de uma zona que é de conforto para ti. A Dani comentou das pequenas vitórias, e aí eu estava pensando, quando eu me preparei para a meia maratona no ano passado, ela foi sendo construída em etapas, né? E aí me veio assim, muito claro assim, que desse processo tem 3 grandes marcos para mim, 14, 16 e 18. Assim, foram corridas assim muito legais, porque foram foram as pequenas vitórias, mas foi a construção do projeto do todo para chegar aos 21, assim, né? E aí me veio a reflexão de que, tipo, para mim, chegar ao desafio grande, o objetivo maior que eu quero, tenho as pequenas vitórias e eu tenho os steps que eu construo dentro desse, que são essas pequenas vitórias, assim. Eu conheço 14 quilômetros, já é muita coisa. Correr 21, então, nem se fala. Mas é muito legal mesmo. Assim, eu acho que quando a gente fraciona um pouco esse desafio em algumas etapas, principalmente se eles são muito grandes, isso contribui bastante à meta. O objetivo principal, né? Eu acho que tem uma questão, uma questão bacana que a gente pode trazer, que apesar de estarmos falando de um dia específico, que é o dia do desafio, isso tem sido uma questão que eu tenho conversado muito até com os meus alunos, porque, na verdade, desafio, a palavra desafio, enfim, o conceito do desafio, ele está inserido na nossa vida diariamente, né? E, às vezes, as pequenas vitórias, elas... principalmente quando a gente fala no exercício, na atividade física, eu acho que muito mais do que a gente, às vezes, se preocupar com X quilômetros, X segundos, X minutos que eu levei para fazer um tiro, um treino, enfim, né? Muito mais do que pontos específicos, eu acho que a gente está vivendo numa realidade hoje em dia onde manter a constância tem o maior desafio. E isso vai muito além de um dia específico, porque para a gente chegar naquele dia, no dia efetivamente do desafio, a gente tem exatamente o que o Diego acabou de trazer, a gente tem toda uma construção atrás disso, a gente tem meses, às vezes, de dedicação. Eu e o Vini acabamos de fazer
a maratona de Barcelona. Eu nunca tinha me preparado, ok, que não foi a minha primeira maratona, mas 42 quilômetros é um puta de um desafio para mim ainda hoje. E quando eu e o Vini conversamos e eu decidi fazer a maratona, foi a primeira vez que eu me propus a correr 42 quilômetros com tão pouco tempo de preparação. Claro, e eu saliento aqui, né, para o pessoal não achar que, enfim, né, que eu dei de louca e resolvi 10 quilômetros. Óbvio que existe uma construção de anos, né, até esse momento, assim. Então, é claro que eu tenho hoje um condicionamento, uma base, digamos assim, que, de certa forma, me permite fazer uma escolha do gênero. Mas, quando eu e o Vini conversamos e eu decidi fazer a maratona, isso foram 10 semanas atrás do dia da maratona. E eu fiquei extremamente insegura, porque eu nunca tinha me preparado tão grande, que é correr uma maratona para mim hoje, em tão pouco tempo. Então, assim, quando a gente chega lá no dia, né, a gente está ali na boca do gol, digamos assim, né, para a hora da largada, ali já começa o desafio, porque esse desafio ele foi construído 10 semanas atrás, ele começou a ser construído 10 semanas atrás. Então, é muito essa questão, assim, da gente perceber o quão importante são alguns pontos que vão além, às vezes, da distância, vão além, às vezes, do tempo que a gente completou uma prova. Não foi a minha melhor maratona em tempo, mas eu tô para dizer que foi uma das provas que eu corri mais consistente. Porque, enfim, né, eu tive problemas técnicos ali, digamos assim, né, Vini? Com questão do GPS, que eu perdi o sinal, e ali eu meio que me perdi um pouco no ritmo e tal, e aquilo fez com que, obviamente, eu me desconcentrasse um pouquinho na questão do ritmo, mas chegou no momento da prova onde eu disse, não, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha melhor corrida para o dia de hoje, dentro das condições que eu tenho. E eu, de forma alguma, fiquei chateada por não ter feito, mesmo sabendo que, fisicamente, eu estou preparada para fazer uma prova melhor do que eu fiz ali em Barcelona. Eu, de forma alguma, fiquei chateada, porque foi uma das provas que, principalmente sendo uma maratona, que eu corri mais consistente, que eu corri no controle da prova. Então, essa é a questão do desafio também, né? A gente ter esses insights, a gente perceber essas pequenas vitórias e a construção que isso demanda. Porque é muito fácil dizer, beleza, completei 42, esse era o meu desafio. Mas, gente, tem muita coisa por trás do dia, efetivamente, do desafio. Aí tu tocou um ponto que é fundamental, né, Dani? Que é dentro daqueles pilares, que é o quando fazer o desafio. Então, a gente, quando pensa num desafio, a gente tem que ter necessariamente a data, quando vai ser esse desafio. A gente precisa necessariamente dizer, olha, eu vou fazer 10 quilômetros no dia X, mas logicamente que isso precisa ter uma lógica, não dá para simplesmente dizer, olha, hoje eu vou ser campeão olímpico. Não faz sentido, nem atleta é. Então, infelizmente. Então, o quando ele é importante porque tem dois aspectos. Tu comentou, por exemplo, o que tu fez em 10 semanas. Então, e acontece, é raro, mas acontece muito, da pessoa dizer assim, Vini, Dani, Paty, me inscrevi numa maratona daqui a 2 semanas, né? Então, não faz sentido também. O desafio, ele precisa estar de acordo com uma data e com uma programação que tu possa fazer algo que seja saudável, senão acontece muita coisa, eu fiz a meia maratona, na semana que vem eu quero fazer maratona, porque tá tão empolgado e acaba gerando muito mais essa questão da impulsividade, que hoje a gente tem muito presente também no mundo, né? Tudo é impulsivo, as pessoas já querem comprar, já querem fazer maratona. Então, aquela questão da impulsividade, ela precisa ser controlada para escolher certo a data e o quando fazer o desafio. Então, essa que a Dani comentou, por exemplo, ele é super importante. Quando é que vai ser o desafio? Mas ter a data efetiva, ou ter o cuidado. No meu caso, por exemplo, eu lancei um desafio que era 2 anos e meio, quase, depois da data que eu escolhi o desafio. Então, é uma data muito longe, também é perigoso, não é ideal, porque nesse tempo de 2 anos tem muita coisa, e a tendência de tu desistir ou mudar, a não ser que tu seja muito cabeção e teimoso, que nem eu sou, de ir lá e treinar, fazer tudo que tu tem que fazer para aquele desafio. Então, lógico, eu me propus 2 anos e meio quase, e eu tô ainda no propósito,
porque eu sou teimoso, eu me propus e estou fazendo, mas não é o ideal também, porque é uma data muito longe. Lógico que para cumprir esses 2 anos e meio, a estratégia que eu utilizei foi dividir em 2 etapas, dividir uma etapa 1, daí eu concluí aquele desafio da etapa 1, que eram fazer as 26 maratonas, depois fazer a etapa 2 tentando ser mais rápido, então eu fui dividindo em etapas para conseguir concluir o desafio, que vai ser em outubro. Então, quando fazer, como a Dani comentou ali, é importantíssimo de tu ter uma data, tu dizer, olha, eu vou fazer tal data, tal prova, tal distância. Então, o desafio ele precisa necessariamente te motivar, ter o porquê, ter o quando dessa questão da data efetiva e ter o como, né? Que a Paty já comentou comentou sobre isso também, de como fazer, como é que vai ser essa preparação, né? Algo que seja possível de fazer, que nem a Paty falou, né? Não adianta ser algo que da cabeça, não, tem que ser algo que tu vai conseguir fazer, ou que, né, te coloque numa possibilidade boa de fazer, né? Dentro desse como fazer aí, do projeto da construção do desafio aí, a gente tem quase um desafio dentro do desafio, né? Que é como construir, chegar a isso dentro do tempo que a gente tem. Porque a gente não está se entregando exclusivamente para a entrega do desafio, do projeto da construção, né? Mas aí precisa conciliar com família, com faculdade, alguns com algum curso, com o trabalho que toma um período grande no nosso atrapalha dia. Bastante, o trabalho é algo que atrapalha bastante. Bastante tempo, assim. Infelizmente, temos o trabalho. Paty, como é que a gente se adapta no dia a dia para a construção desse desafio, né? Como enfrentar esse desafio dentro do desafio? Eu acho que é que nem o Vini e a Dani também falaram, o trabalho atrapalha, né? Então, eu acho que o principal é criar uma rotina, né? Eu acho que, como a gente tem horário de trabalho, eu acho que a gente tem horário para treinar, horário para se dedicar a isso. Claro que às vezes tem desvio no percurso, né? Porque nada é certo na vida. Então, acho que a gente tem que sempre ter rotina, né? Eu acho que para não acabar não fugindo dela. Porque senão a gente vai deixando, se tu já não tem um horário, daí tu vai deixando para depois, e aí acaba que vira segundo plano, né? Então, eu acho que tem que ter uma rotina. E, claro, se tu tiver pessoas ao teu lado alinhadas, facilita muito a vida, né? Assim que nem agora a gente aqui, a gente combina de se ver, a gente está se organizando, então acaba que cada final de semana, cada dia a gente se mobiliza e cria um comprometimento, né? Por exemplo, domingo estava chovendo, estava frio, estava vento e tinha prova e aí a gente acabou combinando e aí temos que ir. Então era um compromisso contigo, com outras pessoas que acaba tendo que realizar, né? Então acho que tava na agenda, tava na rotina. E quando tu se compromete com outras pessoas, acaba que daí não depende só de ti, né? Que nem quando a gente falou sobre o treinamento para Volta à Ilha, que é uma prova em grupo. Se não fosse uma prova em grupo, talvez umas pessoas nem fossem treinar quando estava chovendo, quando estava frio, quando estava... Enfim. Teve um dos meninos que falou assim, nossa, eu saía da faculdade cansado, não sei, mas eu ia treinar porque tinha que treinar pelo grupo. Então, também isso é um desafio, né? A pessoa, puxa, sair da faculdade cansado, pegar metrô e correr ainda. Se fosse individual, nem vou. Então, assim, acho que se tu ter essas metas e com pessoas também ajuda bastante, assim. Principalmente quando tem essas mudanças de temperatura agora no inverno, tu criar um compromisso com alguém, eu acho que ajuda nesse comprometimento de metas, assim. Sim. Dani, tem alguma dica? Eu acho que, na verdade, tem alguns pontos assim que são importantes da gente considerar quando a gente pensa nisso, porque acho que a primeira coisa é justamente um pouco a ver com o que o Vini comentou ali. Não só ter uma meta, mas ter um objetivo plausível.
Porque quando a gente coloca um objetivo muito aquém daquilo que a gente, né, no momento tem condições, se torna um martírio. Se torna um martírio ter que sair para treinar. Porque é algo muito distante da nossa realidade. Então, acho que a primeira questão também é a gente ter um pouquinho de pé no chão. E por que eu falo isso, assim? Porque é fato que a corrida nos últimos anos deu um boom, o que é bacana, o que é muito legal. E com a pandemia, não só a corrida, mas, né, a atividade física como um todo teve um grande boom, assim. Mas eu acho que a gente ainda percebe a atividade física, e aí eu falo no geral, não só no âmbito da corrida, como uma obrigação. E às vezes muito porque a gente atrela isso a alguma coisa, sabe? Ou porque a gente ficou doente e o médico mandou fazer atividade física, ou porque a gente está acima do peso e quer emagrecer. Dificilmente a gente pega a atividade física como um momento de prazer, como um momento de autocuidado, na verdade, né? E quando a gente talvez tenha muda um pouco esse olhar e a gente percebe como uma coisa prazerosa, como de fato assim um autocuidado, acho que aí já começa a mudar um pouquinho a nossa a começa a girar um pouquinho, porque aí a gente já não vê como uma coisa assim, poxa, que saco, vou ter que sair para treinar. Não, a gente vê como uma coisa um pouquinho mais agradável. E claro, por que eu falei a questão do objetivo plausível? Porque se eu comecei a correr há 6 meses, eu me coloco daqui, sei lá, 6 meses que seja, fazer uma meia maratona, é claro que vai adventar. Eu já ia falar italiano. Claro que vai. Por favor, em português. Claro que vai se tornar um martírio, porque é um objetivo muito distante da nossa realidade. Então, acho que a gente, como a parte comerciante, acho que a gente ter pessoas alinhadas ao nosso propósito é muito importante, seja para motivar, mas como, e aí, né, vendendo o nosso peixe, porque aqui estamos para isso também, né, ter uma pessoa, um profissional do teu lado que possa te orientar e te dar algumas bases nesse sentido também é importante, porque a gente, isso é uma questão muito, muito bacana, assim, de trazer. A gente, quando pensa em correr, a corrida é um dos exercícios, né, um dos esportes, digamos assim, mais democráticos da face da Terra, porque não precisa de muita coisa, né, precisa de um tênis. Claro, a gente tem ali, né, nossas Nutelices que a gente gosta e tal, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas basicamente a gente só precisa de um tênis e vontade. Além disso, é um movimento natural à nossa espécie. Então, assim, por mais que eu tenha dificuldade, eu sei correr. Tem que colocar um pé na frente do outro e bola pra frente, vida que segue. Não é fácil. Não é fácil. É realmente uma modalidade muito difícil. E preparar o nosso corpo para esse estímulo é muito difícil. Então, assim, tem muitas variantes, né, em torno quando a gente se propõe a um desafio e como realizá-lo. Porque quando a gente se coloca metas muito distantes, é muito difícil de cumprir. Efetivamente, como o Vini trouxe ali a questão do desafio dele, colocou uma meta de 2 anos para frente. É muito difícil de manter isso, a não ser um maluco que nem ele, óbvio, né? Mas é um pouco isso, assim. E, por exemplo, eu comentei que eu me propus em 10 semanas a fazer a maratona. Não era a minha primeira maratona, o que, de certa forma, poderia ter me dado um pouquinho de confiança, mas em contrapartida eu estava extremamente insegura. Então, assim, essas 10 semanas eu posso contar nos dedos quantos treinos eu não cumpri. E olha que o Vini também passa um pouco por isso, que a gente tem que sair no frio do cão aqui para treinar, para muitas vezes não, quase sempre a gente sai sozinho para treinar, porque, enfim, a gente não tem tanta gente aqui também, né? Mas a gente comprou a ideia daquele objetivo, eu comprei a ideia de fazer aquela maratona. E aí a gente cai de novo, e aí às vezes até se torna meio chato, meio repetitivo o assunto, porque a gente cai de novo na constância. Então, percebe que a gente vai e volta em alguns aspectos que são muito importantes, que parece cansativo, parece repetitivo, parece que, né, a gente está lendo um manualzinho ali, repetindo para todo mundo a mesma coisa, mas não é real isso. E todos nós passamos por esses mesmos desafios diários, assim. Eu costumo dizer que desse como fazer o seguinte: cabeção facilita o processo. Deixa de ser cabeção e facilita o processo. Ou seja, se tu acordar de manhã, eu tô tentando, dentro da minha rotina, eu tenho treino todos os dias, 2 vezes por dia. Então não tenho opção de não fazer hoje para fazer amanhã. Então eu tenho que fazer hoje. E se é de manhã cedo, por conta do dia, se eu não fizer de manhã cedo, já ralou e eu não vou fazer um deles,
eu boto o celular lá na sala para despertar e não do lado da minha cama. Por quê? Porque quando toco o celular eu sou obrigatoriamente necessário e eu tenho que sair rápido, porque senão acorda todo mundo. Então eu vou lá rápido, desligo o celular, bom, já venci a primeira etapa, que é sair da cama. Já tô com a roupa pronta, já deixo separado, eu já vou me vestindo sem nem saber onde eu tô. Por quê? Porque eu vou me vestir. Então não é algo de querer ou não, facilita o processo, faz com que tudo seja fácil de fazer. É difícil de fazer, mas é fácil, porque tu já te organizou. Então o cara tem um longão no sábado para fazer e vai pra balada de noite e vai comer McDonald's, vai não sei o quê. No outro dia, ai, me quebrei, o longão foi horrível. Lógico que foi difícil. Por quê? Porque tu não ajudou no processo. Tu tinha um longão e tu não ajuda, como é que tu vai querer sair bem feito, né? Não vai fazer. A não ser que aquilo ali para ti não importe tanto, né? Mas se tu te colocou no desafio, não vai importar se é 0 graus ou 30 graus. Eu fui treinar aqui saindo 5 da manhã com sensação menos negativa. Por quê? Porque tinha que ser. Se não fosse naquele horário, não ia mais. Então, é algo que é pessoal, logicamente, mas ele precisa ser facilitado por nós mesmos. A gente dificulta o processo, e aí depois reclama. Não dificulta o processo. Ou seja, a tua rotina, às vezes, que nem a Paty falou, e é fundamental ter uma rotina, ela não vai ser a mesma sempre também. Por quê? Porque no verão eu treino de uma forma, no inverno eu treino de outra. Agora eu estou fazendo uma rotina diferente de quando eu fazia aqui no inverno. Então isso precisa estar ajustado de forma que seja fácil de eu fazer. Não adianta eu querer ser teimoso e fazer no inverno o que eu faço no verão. Eu não vou fazer no inverno o que eu faço no verão, porque no inverno é ruim. Eu não vou conseguir sair às 5 da manhã como eu saio no verão. Aqui agora estou saindo para treinar às 5h30 e ok. No inverno eu não vou fazer isso. Então eu inverti a rotina, fiz de uma outra forma, de forma que me ajudou ao meu processo. Então, nesse como, a minha dica é cabeção, facilita o processo. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, Diego. E eu acho que metas curtas também, né, Vini? Se eu tenho meia hora, não pega um treino de 1 hora para fazer. Não vai fazer, porque daí tu vai dizer assim, não, mas é 1 hora, então daí nem vou. Não, cara, pega e sabe, pega 30 minutos. E eu acho que é muito isso, assim, é a gente fazer de forma consciente, não criar expectativas que não existem, entendeu? Nem, a gente também não faz isso, sabe? Ninguém faz isso. Se eu não tenho tempo disponível, se eu não tô com um saco, por exemplo, enfim, na última semana, o meu desafio tem sido ter energia para poder treinar, porque, óbvio, eu acabei de sair de uma maratona, eu tenho vontade, eu tô falta de me movimentar. Eu tô completamente quebrada ainda, não tenho a menor condição de treinar ainda. Então, hoje o meu desafio tem sido... Dani. E é muito isso, assim, eu não tô me cobrando, não tô seguindo planilha, porque eu disse, não, essas próximas semanas o meu desafio é treinar o meu corpo e me movimentar, independente do que significa isso, mas fazer alguma coisa. Então, a cada situação, a cada momento, a cada semana, cada fase da nossa vida, é perceber qual é o nosso desafio. O que vai se tornar um desafio na nossa rotina? Cada um sabe tua, cada um vai perceber dentro do seu dia a dia o que é mais difícil, o que é mais fácil, o que é mais importante também, né? Por exemplo, é o que o Vini comentou ali. Mas eu não vou sair comer McDonald's na sexta-feira à noite, eu tenho treino sábado de manhã, entendeu? Não, eu tenho uma dor de barriga do cão outro dia, não vou conseguir treinar. Mas eu me propus aquilo, né? Eu sabia, eu fiz convite. Sim. Meninas, e quem está nos escutando aí passou rápido, né? E já deu um bom tempo aqui, então a gente já vai encaminhar aí para o encerramento do nosso papo de hoje, mas eu só queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem nos escuta ou quem está nos assistindo aí para se enfrentar num desafio, seja o que for. Talvez eu acho que o desafio diário, né? Muito mais do que o desafio muito maior, é o desafio diário da gente poder fazer algo, mexer-se, movimentar-se, né? E aí ter uma vida mais saudável quando a gente consegue fazer um desafio pelo menos diário. Talvez não um de 2 anos e meio, como o nosso amigo Vini, né? Mas um desafio diário de poder fazer algo. Dani, o que tu tem de mensagem final para passar?
Eu acho que é perceber as pequenas vitórias do dia a dia, se propor a um pequeno objetivo, a um pequeno desafio, e perceber as pequenas vitórias diárias que a gente enfrenta diante de cada desafio, porque isso nos motiva ao dia seguinte. Com toda certeza, eu acho que essa seria a minha mensagem. Bacana. Paty. A minha é parecida com a da Dani, assim, eu acho que a pessoa tem que curtir, assim, em cada conquista, por mais pequena que ela seja, assim, porque é assim tu vai percebendo as mudanças e não vem, assim, de um treino para o outro, mas, assim, daqui a pouco, de uma semana para outra, já vem, entendeu? Então, tem dias melhores, tem dias piores, como tudo na vida, mas, assim, curtir bastante cada desafio e cada vitória que consegue, porque cada um tem o seu, né? E não desmerece o do outro, então tem que ficar feliz. Assim, tem gente que não corria por 1 minuto. Nossa, correr por 1 minuto é um monte, sabe? Então fica feliz por isso. Eu acho que isso que é bacana e fala, principalmente assim, troca essa ideia. Eu tenho bastante troca com os meus alunos também sobre isso, de curtir isso, de vir e falar, nossa, eu consegui, eu achei que eu não ia conseguir. Sim, tu vai conseguir, por isso que eu coloquei. O Vini, que faz a minha planilha, coloca assim, eu sabia que ia dar. Então, acho que é isso mesmo, acho que essa é a minha mensagem. Curti bastante essa parte de vitórias que a gente consegue alcançar com planejamento. Bacana. Nesse primeiro episódio aqui, muito internacional, porque tá tendo uma conexão aqui, 2 pessoas no Brasil, uma na Espanha e outra na Itália. A gente está muito bem para começar esse podcast, né, Vini? Não, é isso aí, aproveitar. A gente tem essa possibilidade de usar hoje a tecnologia para estar em qualquer lugar, acompanhando os alunos. A gente tem aluno aí do mundo inteiro, tem em todos, só falta a Ásia para a gente chegar, a gente não chegou na Ásia ainda. Tem que achar, alguém conhecer aí um asiático para a gente estar em todos os continentes. É isso, a gente tem essa facilidade hoje de estar conectado em qualquer lugar. Eu queria só finalizar, então, dizendo assim que tem muita gente que espera a motivação para conseguir concluir o desafio, espera, eu não estou muito motivado para fazer o desafio. Entenda que o desafio, o motor dele não é a motivação. A motivação, na verdade, ela vai surgir no momento em que tu cumprir o teu objetivo. Quando tu terminar o desafio, tu vai dizer, caraca, foi massa, eu consegui. Ali tu vai estar super motivado, porque todo o processo é bem possível que em alguns momentos tu não esteja muito motivado e tu vai ter que fazer. Por quê? Porque tu te propôs a um desafio. Então não espera a motivação ser a tua gasolina, ser o teu movimento, porque com isso tu vai ter muitos altos e baixos e possivelmente alguns baixos aí, bem baixos. Então, toca a ficha, faz o teu desafio, bota um porquê, bota um quando e o como, facilita o processo e vai em frente. Não espera a motivação e cumpre o que tu tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Esse é o nosso ponto final aí, Diegão. Bacana. Se você tá... agradecer as meninas aí muito, né? Obrigado aí pela participação mesmo. Obrigado pelo tempo, por trocar as ideias, né? E se você quiser conhecer um pouco mais delas, aí a gente vai deixar o @ de cada uma para poder conhecer, tanto no YouTube quanto no Spotify, aí para poder seguir as meninas e a gente também. Bom, se você está acompanhando esse podcast, primeiro episódio, no dia do desafio, dá tempo, hein? Ainda de desafiar. Ainda dá para colocar o teu resultado lá na plataforma do Dia do Desafio. Aqui no Brasil é o SESC que comanda aí, então cada estado tem o seu desafio local, de cidade contra cidade aí, para se movimentar, mas se você não está escutando de desafio, não tem problema, tá tudo bem. O desafio é movimentar-se a partir de hoje. Então vai lá, dedica 15, 20 minutinhos por dia, que é possível sim fazer uma atividade física legal, né, nesse tempo. Colocar na sua vida, porque a proposta aqui é fazer uma transformação mesmo, tá? Com esse desafio, com esse podcast. Obrigado mais uma vez, meninas. Valeu, Vini. Até a próxima. E a gente se encontra, então, toda terça-feira aqui no Spotify ou no YouTube. Valeu, galera. Tchau.